Amém, queridos irmãos? Chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é A Plenitude dos Gentios. E o título da segunda-feira, O Evangelho foi pregado aos judeus. Os versículos, João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia e obrigado, Senhor, por tua escolha. Não fomos nós que te escolhemos, o Senhor nos escolheu. O Senhor fez chegar a tua graça através do teu Espírito até nós, para nós podermos receber a tua vida, a tua pessoa e assim ter o poder de ser feito filho de Deus. Nós não somos filhos adotivos, somos filhos nascidos de Deus, nascidos do Espírito. Obrigado, Senhor. Nós te agradeceremos eternamente. Não somos dignos, não há o que possamos fazer para nos tornar dignos. Ainda assim, o Senhor nos escolheu. E ainda assim, ainda hoje, nós muitas vezes falhamos, decepcionamos o Senhor, entristecemos o Senhor. Ainda assim, o Senhor insiste com cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, por tua graça. Obrigado por tua misericórdia. E também, nesse dia, Senhor, começo dessa semana, nós te rogamos. Guarda-nos em ti. Guarda-nos no teu nome, livrando-nos de todo o mal, todas as ciladas que Satanás trama e coloca à nossa frente, de toda potestade, de todo principado que se erga contra nós. Em ti somos mais que vencedores. No teu nome, o nome que está acima de todo nome, o nome que o Senhor nos deu para te invocar, para que todos nessa terra, sejam potestades, principados, pessoas, todos saibam que tu és o nosso Deus, que nós somos teu povo, temos como selo o teu nome. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira, o Evangelho foi pregado aos judeus. O Senhor, irmãos, quando começou a pregar o Evangelho, o Senhor ele sempre procurou os judeus. Eles é que tinham a primazia. Nesse versículo que o Alimento Diário nos mostra, Mateus 10, versículos 5 a 6, o Senhor instruiu os discípulos a procurar os judeus, ou seja, ele diz, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a primazia, irmãos, na salvação era dos judeus. Quando o Senhor criou o homem, homem e mulher, a intenção do Senhor é que todos o recebessem como vida. E ali a figura era a árvore da vida. A árvore da vida representava Deus como vida, mas o homem precisava fazer uma escolha. Essa palavra, irmãos, é importante, escolha. Por quê? Veja, Adão e Eva escolheram errado. Isso, irmãos, prejudicou toda a humanidade. E durante muitos anos o Senhor ainda tentou com a humanidade. Mesmo após o dilúvio, o Senhor tentou com a humanidade. Até que chegou um ponto em que o Senhor se voltou então para uma só raça, um só povo, o descendente de Abraão. Então ele chama Abraão como o primeiro dessa raça chamada. De Abraão, então, vem o povo de Israel, os judeus. Então, por muito tempo no Antigo Testamento, o povo de Israel podia dizer, nós somos o povo de Deus. Em Deuteronômio, inclusive, capítulo 4, versículo 7, diz assim, pois que grande nação há, que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Então veja, irmãos, o povo de Israel podia dizer, nós somos povo de Deus, nós podemos invocar o nome do Senhor, e quando nós invocamos o nome do Senhor, o Senhor se achega a nós. Nenhuma outra nação podia dizer isso. Mas, irmãos, mesmo o povo de Israel tendo essa primazia,
tendo o selo de Deus, o selo de povo de Deus, eles também se corromperam, irmãos. A tal ponto que, quando o próprio Deus veio em carne, andou no meio deles, os seus líderes rejeitaram o Senhor. E o próprio povo, seguindo o exemplo dos seus líderes, também rejeitaram o Senhor. Qual era o plano de Deus? Que a partir do povo de Israel, então, viesse Jesus. E a partir da morte e ressurreição de Jesus, aquela bênção prometida para Abraão, veja, irmãos, como Deus nunca se esqueceu da humanidade. Não é que Deus desistiu da humanidade, não. Deus tem o seu caminho. Em qualquer situação, irmãos, Deus tem um caminho. Então, no plano de Deus, a partir da morte e ressurreição de Jesus, aquela bênção de Abraão, que é o Espírito prometido, agora atingiria novamente toda a humanidade. Veja, irmãos, como nosso Deus é sábio. Mas o povo de Israel, irmãos, o povo de Israel não percebeu isso. E ali tiveram a oportunidade de receber, em primeiro lugar, a salvação. E a maior parte do povo rejeitou o Senhor. É isso que o Evangelho de João nos diz, é isso que esses versículos, João 1, versículos 11 e 12, nos dizem. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, eu vou repetir, não é que se o povo de Israel tivesse recebido o Senhor não viria para os gentios. No plano de Deus, irmãos, o Senhor, ele quer alcançar toda a humanidade, mas a primazia era dos gentios. Então Paulo, ele discorre bastante sobre isso em Romanos, nós vamos ver mais à frente na semana. Mas Deus, irmãos, ele não se esqueceu de nós. Tanto é que o versículo, ele diz, mas a todos quantos o receberam, é aí que está o segredo. Lá atrás, lá em Gênesis, o erro de Adão, de Eva, foi na escolha, irmãos. Eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram o Senhor dizendo, olha, pode comer de toda a árvore, mas dessa árvore não pode comer. E ainda assim, eles demoraram, não é, para comer da árvore da vida, e essa demora em fazer a escolha correta, irmãos, deu espaço para Satanás entrar na jogada e ludibriar, enganar Eva, e aí aconteceu o que aconteceu. Nós também precisamos tomar cuidado, irmãos. Todos os dias essa escolha está diante de nós. Hoje nós já recebemos o Senhor, temos a vida de Deus dentro de nós, mas dia após dia, irmãos, essas duas árvores estão diante de nós. Se nós não escolhermos logo que nós acordarmos, o Senhor, nos alimentar do Senhor, comer da árvore da vida, se nós, não, eu vou tomar primeiro meu café, vou cuidar das minhas coisas, eu vou trabalhar, que eu chegar em casa à tarde, aí eu vou... É muito tempo para Satanás trabalhar no nosso dia, nas nossas coisas, na nossa mente, nos enganando, nos dando experiências de morte. Por isso, logo ao nos levantar, nós devemos fazer a escolha certa. No alimento diário, aqui nas primeiras páginas, tem um trecho. Todo alimento diário tem esse trecho. Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, nós somos povo de Deus. Se nós somos povo de Deus, nós podemos invocar o nome do Senhor. É um selo entre nós e Deus. Então não desperdice tempo, não ache que invocar o nome do Senhor é tomar o nome de Deus em vão, ou eu vou gastar o nome. Não, pelo contrário, invoque com fé e você vai ter a realidade das riquezas de Deus. Continua aqui o trecho. Ao fazê-lo, jogue fora todos os temores, medos, tristezas e pecados e receba o Senhor Jesus como vida, alegria, paz e encorajamento. Invoque, ó Senhor Jesus, várias vezes durante o dia. Está aqui, irmãos, logo final da terceira página aqui do Alimento Diário. Na verdade não tem nem número a página ainda, depois começa a numerar. Muito bem, eu gostaria de ler, irmãos, aqui na página 25, o último parágrafo.
vai falar um pouco sobre essa questão da primazia dos judeus, e depois eu quero tocar rapidamente num sentimento. Então diz assim, último parágrafo, página 25. Quando falamos sobre a plenitude dos judeus, devemos perguntar-nos: como é que os gentios tiveram a oportunidade de ganhar essa maravilhosa salvação? Vejamos o que disse o Senhor aos 12 discípulos quando os enviou para pregar o evangelho. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso mostra que o Senhor acatava a promessa de Deus com relação a Israel, seu povo escolhido. O Senhor, até aquele momento, quando pregava o evangelho de cidade em cidade, procurava sinagogas, pois era o lugar onde os judeus se reuniam. Ele pregava a palavra e a multidão o ouvia. O Senhor sempre respeitou a aliança que Deus fizera com o povo de Israel. Deus deu a Israel a oportunidade de se converter, pois foi para isso que Jesus veio. O Senhor Jesus, com um coração tão grande como o do Pai, em nenhum momento rejeitou o povo de Israel. A rejeição nunca partiu do Senhor Jesus. Até a última hora ele estava empenhado em que a casa de Israel recebesse a salvação, reconhecendo que Jesus é o Cristo enviado por Deus para salvar seu povo dos pecados deles. Então veja, irmãos, é importante entender, a primazia era dos judeus, mas os judeus não receberam o Senhor. Ali, irmãos, não é mais uma questão, Paulo ele desenvolveu muito bem isso, não é mais uma questão de ser judeu ou de ser gentil. A partir do momento que eles recebessem o Senhor, não importava mais se era judeu ou se era gentil. Então a primazia da pregação foi dada a eles, mas no momento em que eles se convertiam, eles se tornavam a nova criação, um novo homem. No novo homem não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita. Então não há essa divisão na igreja. Embora, infelizmente, depois em Atos, nós vejamos que ainda muitos sacerdotes que se convertiam queriam continuar com essa divisão, observando a lei de Moisés, observando até as ofertas. Mas isso é assunto para outro dia. Por que eu estou tocando nesse ponto, irmãos? E o que me impressiona toda vez que a gente fala dessa questão da primazia? Por quê? A misericórdia veio para nós, certo? Nós recebemos o Senhor. Hoje nós estamos na era da graça. A era dos judeus foi paralisada. É aquela 70 semanas de Daniel. Então, falta uma semana para ser contada ainda para o povo de Israel. Essa semana vai começar a próxima vinda do Senhor. E as primeiras 3 semanas, uma semana de 7 anos, né? Os primeiros 3 anos e meio, nós não vamos nem nos dar conta se já começou ou não. Os últimos 3 anos e meio é o tempo da grande tribulação. Então falta esse tempo para ser contado na história de Israel. Hoje nós estamos na era da graça, a história de Israel está pausada. Mas Deus também, irmãos, não desistiu de Israel. Nós vemos que quando o Senhor voltar, o remanescente vai ser salvo. Muito bem, eu gostaria de falar isso só para posicionar, para nós entendermos bem. Mas o que eu quero tocar? Esse versículo de João, irmãos, que aconteceu com o povo de Israel, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A todos quantos o receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, certo? Ou seja, agora somos nós, a bola do jogo está conosco. Nós é que vamos fechar essa era, nós é que vamos trazer o Senhor de volta. Eu digo a igreja. O problema, irmãos, é que a bola do jogo, antes de passar para nós, estava com quem? Estava com o povo de Israel. Eu temo, irmãos, que do jeito que o povo de Israel não deu atenção ao Senhor, nós também venhamos nessa era a não dar atenção para aquilo que o Senhor está nos dando, para a palavra, para a direção que o Senhor está nos dando. Aí vai passar de nós também. Não digo que vai passar, não estou falando de geração, mas eu estou falando da oportunidade de nós sermos vencedores. Assim como muitos ali perderam a oportunidade de receber o Senhor, mesmo tendo andado ali com o Senhor, tendo conversado com o Senhor. Então eu temo que muitos, talvez por ainda amar o mundo, as coisas do mundo, ou por considerar que o caminho de Deus é um caminho muito difícil, percam a oportunidade que o Senhor está nos dando hoje de sermos vencedores, de reinarmos com Cristo. Veio para o que era seu. Hoje nós somos do Senhor. Então, aí eu volto na questão da escolha. Se nós não escolhermos, irmãos, corretamente, também vai passar de nós. E aí quando o Senhor voltar,
quando nós vemos as pessoas, os irmãos sendo arrebatados, aí vai ser tarde demais, aí não dá mais tempo. Então, irmãos, essa escolha está diante de nós diariamente. Não pense, Adão errou, Eva errou, ou esses judeus, povo de Israel, eles erraram. Porque eu posso estar errando exatamente na mesma coisa, quando eu deixo passar a oportunidade de desfrutar o Senhor no meu dia, de cada vez ser mais ganho pelo Senhor, quando eu perco tempo, deixo a oportunidade de comer da árvore da vida que hoje representa a Deus como nosso suprimento, como Espírito, como vida, a palavra de Deus, enfim. Não repita aquilo que você condena. Vamos escolher o Senhor. A cada dia, a cada momento, escolher a palavra de Deus, escolher andar no caminho de Deus. Se nós escolhermos, irmãos, não tenha dúvida, o Senhor vai nos abençoar. Pode ser que nós passemos por situações difíceis, mas nós vamos passar com a bênção de Deus. Nós vamos passar com o selo de que toda vez que nós invocamos o Senhor se achega a nós. Toda vez que eu invoco, eu toco as riquezas de Deus no Espírito. Que maravilha, irmãos! O Senhor nos deu muita coisa. Não sejamos como aqueles que ignoram as coisas valiosas que o Senhor tem dado. Pelo contrário, vamos tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. Nessa terça-feira, o título é Israel rejeitou o Salvador. E o versículo 1 Reis 10, 9, que diz: Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Muito bem, queridos irmãos, o título então da terça-feira, Israel rejeitou o Salvador. Nós continuamos vendo vários trechos, vários versículos, que mostram o quanto os judeus naquela época rejeitaram o Senhor Jesus. Você vê isso principalmente das autoridades dos judeus. Em certa situação, no capítulo 4 de Lucas, eles até tentaram matar o Senhor Jesus jogando ele do monte, de cima do monte. Veja, versículos 28 a 30. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Isso, irmãos, veja, aqui o Senhor estava muito tranquilo, porque o Senhor sabia que esse não era o destino dele. O Senhor não veio para ser morto sendo jogado de cima do monte. Então aqui, com extrema tranquilidade, ele passou entre eles não puderam fazer nada. Sabe, irmãos, nada foge daquilo que Deus planejou para nós. Então, por mais que Satanás tente contra nós, nós temos a bênção de Deus. E aqui, irmãos, não era a hora do Senhor Jesus. Quantas vezes, em quantos momentos na nossa vida, nós já fomos salvos por Deus e muitas vezes nós nem percebemos. Por isso, irmãos, nós devemos sempre agradecer o Senhor, pois dia após dia Ele nos livra de muitas coisas que às vezes nós nem percebemos. Então aqui os judeus, principalmente a liderança dos judeus, você já vê, eles estavam conspirando para matar o Senhor. Mateus 12, 14. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Veja, irmãos, eles eram mestres, olha como a hipocrisia, eles eram mestres da lei e eles estavam conspirando para matar uma pessoa. E eles conspiravam entre eles e com os herodianos, versículo Marcos 3,6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Veja, irmãos, toda a ira de Satanás depositada nessas pessoas contra o Senhor. Em determinada situação, no capítulo 12 de Mateus, o Senhor
expeliu um demônio. O Senhor falava às multidões, e as multidões elas ficavam impressionadas com o que o Senhor fazia. Inclusive, no versículo 23, disseram: é este porventura o filho de Davi? Então algumas pessoas ali rasparam naquela revelação que Pedro teve. Ou seja, o filho de Davi era o Cristo, não é? Então, mas elas só ficaram no será? Aí no versículo 24, diz assim: os fariseus ouvindo isto murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para não ter essa mesma atitude dos judeus entre nós. Então, o que eles disseram? Esse aí, ele está esperando demônio, mas é porque ele veio do próprio Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Aí, trazendo para a nossa experiência, você vê, às vezes, algum irmão tendo sucesso em algum serviço, em alguma coisa. Você, mas isso aí é por causa disso, é por causa daquilo outro, é por causa... Então, desqualifica o que Deus está fazendo através daquele irmão, daquela irmã. Isso não pode haver no nosso meio, irmãos. Por quê? Porque isso já beira a divisão. É isso que racha. Olha só o que o Senhor falou para eles. No versículo 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então uma atitude como essa é uma atitude divisiva. Por quê? Porque o Senhor está tentando mostrar. Como se ele dissesse, você acha mesmo que Satanás ia se dividir contra Satanás, ou seja, expelir Satanás, mandar embora Satanás? Mas muitas vezes nós vemos isso, né, no meio cristão. 26. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá seu reino? Você percebe, irmãos? Então nós precisamos ter cuidado de não ter a mesma atitude dessas pessoas, porque elas, na sua cegueira, julgavam que estavam fazendo melhor para Deus. Versículo 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Quer dizer, eu expulso por Beelzebu, mas os filhos de vocês não, expulsam por Deus. Você vê como que a hipocrisia estava instalada ali, naqueles religiosos, naqueles líderes. Versículo 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então veja, irmãos, se nós permanecemos unidos, se há união, então há edificação, há a expansão do reino de Deus. O Espírito tem liberdade para agir. Se nós, irmãos, temos as mesmas atitudes que esses religiosos, a liderança dos judeus, às vezes contra os irmãos, ou mesmo dentro da nossa casa, fica dividido, não há espaço para avançar. Não há como haver edificação. A edificação, irmãos, ela precisa da unidade, ela precisa da paz. E Satanás, ele é mestre em semear a discórdia, semear a divisão. A partir daqui, irmãos, eu quero ler um trecho na página 28, segundo parágrafo. Por fim, o Senhor conclui com as seguintes palavras: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então ele saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então qual foi o pecado? Esses versículos estão em Mateus 12, 29 a 32. Então qual foi o pecado do povo judeu aqui, representado pelos escribas e fariseus? Eles blasfemaram contra o próprio Espírito Santo, dizendo que o Senhor expulsava demônios pelo maioral dos demônios e chamando o próprio Senhor de Beelzebu. E se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado neste mundo, não será perdoado neste mundo nem no porvir. O Senhor Jesus agia pelo Espírito Santo,
ele é fruto do Espírito Santo. E a obra que ele faz é a obra do Espírito Santo. Eles rejeitaram o Senhor, forçando-o a proferir aquelas palavras. É importante, irmãos, entender isso aqui, certo? Porque quando a gente fala hoje, para a nossa experiência, qual é o pior pecado? Qual é o pecado que não tem o perdão? É o pecado da incredulidade, irmãos. Então, o que o Senhor disse? Se você pecar, se você blasfemar contra o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Era ele, não é? Você ainda podia ser perdoado, mas não contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, é a manifestação final de Deus. Eu preciso até usar as palavras com cuidado, mas é para vocês entenderem. Então, após o Senhor morrer, então vamos supor, a pessoa ela podia não acreditar no Senhor, ela podia blasfemar contra o Senhor, mas aí o Senhor morreu, ressuscitou e veio como outro Consolador. Veja, então é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio até essa pessoa foi iluminada e se arrependeu e creu no Senhor. Então o pecado dessa pessoa, que naquela época falou contra o Senhor, foi perdoado. Agora, se o Espírito Santo vem até essa pessoa e ainda assim ela continua falando mal do Senhor, blasfemando contra o Senhor e contra a obra de Deus, você percebeu? O Espírito Santo veio até ela, a palavra veio até ela, para ela se arrepender, mas ela continua blasfemando. Ela não tem a salvação, irmãos. Enquanto as pessoas blasfemarem contra o Espírito Santo, não aceitando a obra de Deus, e aqui no Alimento Diário nós vemos o Senhor estava fazendo aquilo que ele estava fazendo pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então, enquanto as pessoas blasfemarem contra o Espírito de Deus, não aceitando a obra de Deus, elas não vão ser perdoadas. Nem aqui, né, nem nesse mundo, nem quando o Senhor voltar no porvir. Principalmente no julgamento do grande trono branco. Uma pessoa que nunca recebeu a palavra, pensa às vezes num indígena perdido no meio da selva. Uma pessoa que nunca recebeu a palavra, irmãos, ela vai ser julgada. Ela nunca recebeu a visita do Espírito Santo, né? Como é que ela vai ser julgada? Então Deus vai julgá-la no grande trono branco de maneira justa. Agora, uma pessoa que recebeu a palavra, ou seja, ela recebeu a visita do Espírito Santo, ela recebeu a pregação do Evangelho, ela teve a oportunidade de crer. Hoje, não há uma pessoa, a não ser numa situação como eu citei, um indígena que esteja perdido no meio de uma selva, sem contato com a sociedade. Mas hoje não há uma pessoa que possa dizer: não, eu nunca ouvi falar de Deus, eu nunca ouvi a palavra de Deus. Você está percebendo? Uma pessoa que ouve a palavra de Deus e continua blasfemando, continua negando a divindade do Senhor, continua negando o Evangelho, essa pessoa, irmãos, ela incorre no pior pecado para Deus, o da incredulidade. Por que eu estou dizendo que o pior pecado é o da incredulidade? Porque as pessoas hoje, principalmente após a morte do Senhor, elas são condenadas pela incredulidade, elas são salvas pela fé, pela graça. Então a graça, irmãos, o Evangelho vai ser pregado para todas as pessoas. O Evangelho está à disposição, mas aqueles que continuarem contra o Evangelho, blasfemando contra o Senhor, contra Deus e por conseguinte contra o Espírito Santo, essas pessoas elas não alcançam o perdão, irmãos. Por isso o Senhor disse: vocês podem hoje blasfemar contra mim, mas vai chegar uma hora que quem vai visitar vocês vai ser o Espírito Santo, o outro Consolador. Se continuar desse jeito, não tem perdão. Porque muitos, irmãos, dessas pessoas, desses religiosos, desses líderes, dos fariseus, eles se converteram, principalmente após a morte do Senhor, nós vemos em Atos, muitos judeus, fariseus, sacerdotes que se converteram. Por quê? Porque aí quando o Espírito Santo chegou, eles receberam o Senhor, eles perceberam seus pecados e se arrependeram. Mas aqueles que permaneceram duros, blasfemando contra o Espírito Santo, irmãos, e morreram, esses não alcançaram a salvação, não alcançaram o perdão dos pecados. E quando eles ressuscitarem no julgamento do grande trono branco, que é quando o Senhor fala no porvir, né? Eles também não vão ser perdoados, não vão alcançar o perdão, porque eles blasfemaram contra todas as tentativas de Deus de chegar até eles. Veja, por que o povo de Israel
caiu no deserto. Ali em Hebreus é muito claro. É por causa da incredulidade. Então, irmãos, nós precisamos, agora trazendo para a nossa situação, tomar muito cuidado com um coração incrédulo. Por quê? Eu não perco mais a salvação. Mas se meu coração se endurecer e eu começar a falar contra o Senhor, a blasfemar contra o Senhor, eu não vou perder a salvação, mas eu perco o galardão, eu perco o reino, aquilo que Deus quer me dar. Então, irmãos, como nós vemos em Hebreus, tomar cuidado com o perverso coração de incredulidade, porque ele nos afasta do Deus vivo. Foi esse coração que fez os judeus rejeitarem o Senhor. Nós não podemos, irmão, nós precisamos sempre pedir misericórdia para o Senhor, pedir graça para o Senhor, para que o nosso coração nunca endureça, principalmente, irmãos, quando o Senhor age e às vezes nós não concordamos, o Senhor faz algo que nós não queremos na nossa vida, enfim, na vida de familiares. Às vezes é nesses momentos que Satanás tenta trabalhar, tenta fazer-nos voltar contra Deus. Nesses momentos, irmãos, nesses momentos difíceis, nós precisamos pedir misericórdia para o Senhor, para o nosso coração não endurecer, para que o Senhor nos conceda graça, para que nós entendamos tudo o que o Senhor está fazendo, para que nós o reconheçamos sempre como o nosso Senhor, em qualquer situação. Então lembre-se, nunca deixe um perverso coração de incredulidade te separar do Deus vivo. O título da quarta-feira: o sofrimento de Paulo por seus compatriotas. O versículo, Romanos 9,16. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Muito bem, queridos irmãos, estamos falando nessa semana sobre a plenitude dos gentios. E o título dessa quarta-feira é o sofrimento de Paulo por seus compatriotas. Paulo, irmãos, ele foi especialmente escolhido por Deus para os gentios. Ele, em vários trechos, ele diz isso, que a ele foi confiado o evangelho aos gentios. Ali em Atos 26, ele diz que na visão que ele teve do Senhor, o Senhor disse, versículo 17, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Então, Paulo, irmãos, ele não foi levantado para pregar o evangelho para os judeus. Ele foi levantado para pregar o evangelho para os gentios. O ministério de Paulo era um ministério para os gentios. Agora, no livro de Romanos, no capítulo 9, começando no capítulo 9, Paulo ele mostra, irmãos, o quanto o coração dele doía por causa da situação dos judeus, dos seus irmãos. Eu vou ler alguns versículos no capítulo 9, em que Paulo abre o seu coração. Ele diz, digo a verdade, vou começar no versículo 1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção ou a filiação e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Então, irmãos, ele estava querendo dizer que o povo de Israel, como nós falamos desde o começo dessa semana, ele tinha primazia. As promessas foram feitas para o povo de Israel, a aliança, que ele diz o culto, todas as coisas do Antigo Testamento que visavam a chegada de Cristo foram prometidas a Israel. E de repente, irmãos, o Senhor vem e Israel, na maioria, o povo de Israel rejeita o Senhor. E Paulo, irmãos, que era alguém que pregava o evangelho, ele percebia isso. E isso doía o coração, porque ele sabia que a salvação não era uma questão de ser ou não judeu. A salvação é pela fé em Cristo, na morte e ressurreição de Cristo. E ele sabia que essas pessoas, esses judeus, muitos deles até zelosos por Deus, pela palavra de Deus,
não estavam sendo enganados e não estavam recebendo a verdadeira salvação. Versículo 6 ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, irmãos, o que Paulo quer dizer? Que o verdadeiro povo de Deus, a partir da vinda do Senhor, o verdadeiro herdeiro de Abraão não é um israelita na carne. O que importa, irmãos, é ser filho da promessa. Em Isaque será chamada a sua descendência. Abraão teve outros filhos, mas o filho da promessa era Isaque. Hoje, irmãos, para nós, essa promessa, como nós vemos principalmente Paulo falar em Gálatas, é o Espírito prometido, a bênção da salvação chegando até nós. Nós nos tornando povo de Deus, isso vem através da fé, irmãos. É isso que Deus queria quando ele chamou Abraão. Veja como o Senhor já via lá na frente a salvação chegando também para os gentios. Então, irmãos, o coração de Paulo doía porque ele sabia que não bastava ser judeu de nascimento, eles precisavam aceitar o Senhor Jesus, e isso grande parte do povo não estava fazendo, estavam, pelo contrário, estavam recusando, rejeitando o Senhor. Sobre Isaque, irmãos, deixa eu ler aqui na página 30, o último parágrafo, sobre também esses versículos de Romanos que eu li. Continuando a leitura, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Por que Isaque? Porque Isaque nasceu pela promessa que Deus dera a Abraão. Isaque é o fruto da fé de Abraão. Conforme relatado no livro de Gênesis, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, quando lhe foi dito que em 1 ano sua esposa Sara daria à luz um filho. Sara estava dentro da tenda, escutou o que fora dito e riu em seu interior. Sara pensou: eu já sou velha. Pode uma velha, a quem já cessou o costume das mulheres engravidar? Mas o Senhor voltou a afirmar que em 1 ano ela teria um filho. Aleluia! Nesse momento Abraão creu. Assim, Isaque é o verdadeiro descendente de Abraão. A nossa vida, irmãos, como filhos de Deus, como descendentes de Abraão, é uma vida de crer, é uma vida pela fé. Toda essa palavra que nós estamos recebendo, irmãos, nós podemos ter 2 atitudes. Ou a atitude de Sara, de rir, né? Isso é impossível. Fala de ser vencedor, que isso? Dou risada. Fala de orar com as pessoas, que isso não funciona. Percebe? Então essa é a atitude de Sara. Ou nós podemos ter a atitude de Abraão, irmãos. A fé ali naquele momento foi imputada por justiça. Então Abraão creu na palavra de Deus, mesmo que o cenário fosse um cenário impossível. Quando nós vamos servir o Senhor, irmãos, nós precisamos servir o Senhor pela fé. Quando nós saímos para pregar o evangelho, para orar com as pessoas, nós saímos pela fé, crendo que quando nós oramos, quando nós abrimos a nossa boca, o milagre vai ser feito. O Espírito vai ganhar aquela pessoa, vai mudar a vida daquela pessoa. É pela fé. Se não, irmãos, se tiver a atitude de Sara, nós não avançamos. Aliás, falando em avançar, deixa eu continuar lendo em Romanos 9, né? Eu parei no versículo 7, vou ler agora o versículo 8. É muito importante, irmãos, nós vemos esse trecho, nos aprofundarmos no sentimento de Paulo, em que ele mostra muitas verdades aqui. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito:
Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Veja, irmãos, o que ele está revelando aqui? Que antes mesmo de Jacó e Esaú terem feito algo, Deus já tinha escolhido Jacó, o mais moço, para ser o primogênito. Que é o contrário do que é natural, não é? Afinal de contas, a primogenitura é de quem nasce primeiro, não é? Exatamente isso, irmãos. Deus faz o que é contrário ao natural. Por isso nós precisamos aprender que as coisas espirituais, elas são substantificadas para nós pela fé. O que significa isso? É que aquilo que é invisível se torna visível, se torna real pela fé. Então ele disse para Rebeca, o mais velho vai ser servo do mais moço. Talvez até amparada nessa promessa que Rebeca ajudou Jacó quando ele conseguiu, né? Passar a perna no irmão. Na verdade, irmãos, ele não precisava ter feito nada daquilo. Por quê? Porque ele já tinha sido escolhido por Deus. A vida de Jacó foi uma vida sofrida. Por quê? Porque ele não entendeu, ou entendeu muito tarde, que quem faz as coisas é Deus. Que ele não precisa sofrer tentando fazer as coisas ao seu modo. Que as coisas são feitas de acordo com a vontade e a misericórdia de Deus. Uma vez que ele foi escolhido para ser o primogênito, ele seria o primogênito. Mas por que ele sofreu tanto? Porque ele tentou alcançar isso com as próprias mãos. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso. Nós tentamos ajudar Deus. Sara é um exemplo disso. Ela tenta ajudar Deus. Deus prometeu um filho para Abraão. Eu não posso, né? Já estou velha, então eu vou aqui chamar a minha serva e aí Abraão vai ter um filho com ela, vai ser como se fosse meu. Não é isso que Deus quer, irmãos. Deus não quer a nossa mão na obra dele. Deus quer que nós sejamos canais trabalhados pela fé. Isso é o que Deus quer. A eleição que está mostrando aqui, ela não vem pelas obras, irmão. Você não foi escolhido porque você fez uma grande obra, porque você é bom. Deus te escolheu porque Ele quis. Ele resolveu te escolher, como Ele resolveu escolher a mim. Ele resolveu ter misericórdia de nós. Olha o versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Todos os dias, irmãos, nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Usa a tua misericórdia, Senhor, para me transformar, para que eu seja útil nas tuas mãos, não pela minha obra, pelo meu esforço, pela tua misericórdia, pela tua vida, pelo teu espírito. Aquela visão de Sara, aquela risada de Sara, irmãos, às vezes a gente critica, né? A gente lê e critica os personagens, mas na verdade, irmãos, isso é o que qualquer pessoa faria, isso é o nosso natural. Não dá, se você pensar de modo natural, não dá para ser vencedor. É aí que está. Pare de pensar pelo modo natural e receba a promessa de Deus pela fé, dizendo sim, amém, a palavra que tem sido nos dada. Aí sim, irmãos, Deus vai começar a agir na situação, na sua vida. Seja um alvo da misericórdia de Deus. Às vezes a gente não quer, né, irmãos? A gente quer fazer as coisas com as nossas mãos, com a nossa força. Foi isso que Jacó tentou. E vejamos, algo que era dele, que ele ganharia porque Deus resolveu dar para ele. Ele se esforçou e ele sofreu muito. E por que Deus permitiu? Para trabalhar nele, para que no fim ele entendesse essa importante lição. No fim, ele podia ser o príncipe de Deus. Israel significa príncipe de Deus. Que na verdade ele já tinha sido escolhido para ser. Mas ele precisou ser muito trabalhado. Para quê? Para entender que não depende de quem quer ou de quem corre. Não depende da esperteza dele com o tio, com o pai, com o irmão. Depende de Deus usar a sua misericórdia.
Essa é uma grande lição, irmãos, para todos nós. Vou continuar lendo, irmãos, para finalizar. Vou ler até o versículo 26. Eu parei no 17. 17 diz: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Veja, irmãos, se Deus não tivesse endurecido o coração de Faraó, nós não teríamos 10 pragas. Muito provavelmente na primeira ele já teria mandado o povo embora, talvez até antes. Mas ali fica claro no texto bíblico, Deus endureceu o coração de Faraó, e aqui nós vemos, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. E vou dizer mais, irmãos, a mesma coisa com Satanás, que é representado por Faraó. Versículo 18, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Eu ouço, irmãos, muitos irmãos falando assim, eu vou parar de reunir, eu vou para tal lugar, não sei o quê, achando que o controle está na sua mão, na minha mão. Eu vou parar de servir a Deus, eu vou parar de fazer isso. E aí quando eu quiser, eu vou voltar. Não é assim, irmãos. Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer, mas ele também endurece a quem lhe apraz. Deus é Deus, irmãos. Por isso é que nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, com o que nós fazemos, com a nossa arrogância, irmãos. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Estou no versículo 19. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Irmãos, desculpa, mas isso aqui é muito forte. Você está entendendo que você poderia ser um vaso destinado para a ira? Você não é, eu não sou melhor do que alguém que vai para o lago de fogo. Você percebeu que ele fala do mesmo barro, fazer um para honra e outro para desonra. Mas o Senhor nos escolheu para nos fazer vasos de honra e muitas vezes nós somos arrogantes. A nossa postura é uma postura arrogante diante de Deus, ingrata, como se nós fôssemos muito para Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Esse texto de Paulo, na verdade do Espírito, né? É muito forte. Eu vou ler de novo. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Eu estou lendo o versículo, irmãos, versículo 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Você percebe, querido irmão, querida irmã? E se você ainda tem uma postura arrogante diante de Deus, dizendo, eu vou voltar a reunir, ou eu vou parar de reunir quando eu quiser, eu vou servir a Deus quando eu quiser, ou eu vou parar de servir a Deus quando eu quiser. Você ainda não percebeu, é porque você ainda não percebeu que você é alvo da misericórdia de Deus, e não depende de quem quer ou de quem corre. Versículo 25, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada
a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Que trecho rico, irmãos. Fala sobre nós que fomos alvos da misericórdia de Deus. Nós que somos esses vasos, irmãos. Esses vasos preparados de antemão para a glória. Louvado seja o Senhor. O título da quinta-feira: a incredulidade do povo de Israel. E o versículo, Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Muito bem, queridos irmãos, nós terminamos ontem falando sobre não permitir, não ter um perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Durante essa semana, irmãos, nós falamos, diante de Deus, a incredulidade é o pior pecado, irmãos. A incredulidade é o que condena o homem. No final do Evangelho de Marcos, o Senhor disse para os discípulos irem pregarem o Evangelho por todo o mundo, para toda criatura. E aí no versículo 16 ele disse, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Logicamente, irmãos, nós já cremos, não é? Então, nós não seremos condenados ao lago de fogo, mas a nossa incredulidade pode nos fazer perder a boa terra, quer dizer, perder o reino. Então, há muitas situações no nosso dia a dia que Satanás usa para nos confundir, para colocar dúvidas no nosso coração, na nossa mente, como ele fez com Eva. Aí nós duvidamos da palavra de Deus, tomamos atitudes que vão contra o que Deus tem nos falado. Isso muitas vezes gera incredulidade em nós e por isso tomamos essas decisões e aí nós saímos sempre prejudicados. É por isso que a Bíblia nos diz, irmãos, que a palavra de Deus ela precisa ser acompanhada por fé. Foi a fé, irmãos, que na verdade nós não tínhamos, mas que a palavra de Deus, quando nos foi pregado o Evangelho, seja por alguém, ou seja por alguma literatura, ou por você ouvir algo, enfim, essa fé que nós não tínhamos, mas que a graça de Deus, junto da palavra de Deus, gerou no nosso coração, e aí nós podemos crer no momento da nossa salvação. Então, pela fé, nós fomos salvos, irmãos. A salvação é pela fé. Pela fé na obra de Deus. Não é obra de homens. É obra de um único homem, um homem Deus, o Senhor Jesus. Então é a fé no que o Senhor Jesus fez. Agora, os judeus, eles não tiveram essa fé. Até hoje, irmãos, apesar de tomarem muito cuidado com esse tema, por causa da quantidade de cristãos que existem, os judeus não creem que Jesus, o Senhor Jesus é o próprio Deus. Então eles rejeitaram naquela época e eles continuam rejeitando tudo que é feito pelo Espírito Santo. Agora, o que Paulo diz em Romanos 11? Ele diz, eu vou ler alguns versículos. Primeiramente, ele fala sobre a eleição. Vamos ler alguns versículos. Romanos 11, é sempre importante nós lermos na Bíblia. O Alimento Diário tem muitos versículos, está muito rico, mas é sempre importante nós lermos junto com a Bíblia. Isso vai enriquecendo, irmãos, cada vez mais a nossa leitura. Então, o capítulo 11 de Romanos diz o seguinte, eu vou começar no versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo está falando de si mesmo. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça
Então o que o Senhor quer dizer? Que muitos judeus, ou naquela época, na época de Paulo, e hoje também, creram no Senhor, ou seja, são parte da igreja, não são simplesmente mais judeus. Lógico, quando fala da descendência terrena, são judeus, mas agora, irmãos, na igreja não tem mais bárbaro, judeu, gentil, enfim. Então, o que Paulo quer dizer? O Senhor não rejeitou os judeus, pelo contrário, o Senhor não rejeitou ninguém. A todos quantos o receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Esse é o nosso Deus. Agora, muitas pessoas em contrapartida rejeitam a Deus. Então aqui quando Paulo fala da eleição da graça, irmãos, ele está falando sobre a era da igreja, sobre a salvação pela graça. Veja, continuando os versículos, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Isso é algo sério, irmãos. Deus, ele tem misericórdia, nós vimos ontem, Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e ele endurece quem ele quer endurecer. Então nós precisamos todos os dias rogar para ser alvos da misericórdia de Deus, para que nada endureça o nosso coração, irmãos. Eu repito, Satanás ele usa todas as situações, irmãos, para isso, mas nós rogamos sempre ao Senhor para ser alvos da sua misericórdia, para que ele não permita que o nosso coração seja endurecido. Se o nosso coração for endurecido, irmãos, nós vamos nos afastar do Deus vivo. E no final nós vamos ser igual Faraó. A teimosia de Faraó, irmãos, levou milhares de egípcios para a morte, para dentro do Mar Vermelho. Não podemos também ser assim, dessa forma. Por isso rogamos sempre ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós. Que o nosso coração seja um coração, se ainda há pedras no nosso coração, espinhos, se ainda está endurecido, que o Senhor possa tratar o nosso coração, para que ele seja um coração amolecido, um coração que reage à tua palavra, um coração que frutifica. É isso, irmãos, que Deus espera de nós, que nós demos frutos. E quando eu falo de fruto, irmão, não necessariamente eu estou falando de pessoas, o que, lógico, é o objetivo também. Mas eu falo daquele fruto de João 15, do que Paulo fala em Gálatas 5, o fruto do Espírito, que é o resultado do Espírito e da palavra trabalhando no nosso interior. Mas muito bem, vamos continuar a leitura aqui. Versículo 7, não é? Versículo 8, perdão. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Aqui no Alimento Diário é citado esse trecho. Você lembra quando os discípulos perguntaram para o Senhor, em Mateus 13 isso, um dos trechos, quando o Senhor estava falando a parábola, justamente a parábola do semeador. Aliás, ele fala naquele capítulo das parábolas do reino. Então eles perguntam, por que o Senhor está falando em parábolas para essas pessoas? E o Senhor fala, no versículo 11, ele diz, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Vejam, irmãos, outra coisa importante, às vezes nós não damos valor, mas você já reparou, irmãos, que Deus não só te escolheu, mas te colocou na vida da igreja, onde você está recebendo os mistérios do reino dos céus? Você percebe o tamanho da misericórdia com que Deus tem agido para com você? Mas o Senhor vai cobrar. Versículo 12, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos,
ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha, irmãos, o Senhor descreve aqui um processo de cura. Quantas vezes, irmãos, nós estamos doentes espiritualmente? O resultado de um coração endurecido. O que precisa? Precisa abrir os olhos, primeiro os ouvidos, né? Para então ouvir com os ouvidos, aí ver com os olhos, entender com o coração. Se o nosso coração está duro, irmãos, não produz fruto. Muitas vezes o fruto que Deus quer é o fruto de arrependimento. E aí não produz, porque coração duro, não ouve a palavra, vai para a reunião, não se concentra na palavra. Ou quando se concentra, não abre o coração, fica pensando, essa palavra é para o outro precisa ouvir essa palavra. Aí a palavra, irmãos, ela não entra, ela não gera fruto. Às vezes, irmãos, nós focamos, o fruto é as pessoas, mas Deus olha para nós e Deus quer muitas vezes um fruto de arrependimento da nossa parte. É por isso que nós precisamos, irmãos, ouvir a palavra de Deus, mas não ouvir de qualquer maneira. Então vamos voltar para Romanos 11, versículo 9. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Olha só, irmãos. Ora, se a transgressão deles, eu estou lendo o versículo, acabei de ler o versículo 11, estou no versículo 12 de Romanos 11. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Então você vê, Paulo ainda tinha, ele retoma o que ele falou no capítulo 9, ele ainda tinha esse desejo de que os judeus recebessem a salvação, recebessem a Cristo. Versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira? Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então ele está mostrando, irmãos, agora o povo de Israel, a história do povo de Israel para com Deus está pausada, mas vai chegar a plenitude dos gentios, quer dizer, vai chegar um momento em que o último gentil vai ser salvo. A partir dali, irmãos, vai vir o reino, e o remanescente de Israel, como Paulo diz aqui, vai chegar à plenitude novamente de Israel. O reino que eles achavam que o ápice foi no reino de Davi, no reino de Salomão, na verdade, irmãos, vai ser no reino milenar, no reino messiânico. Então, essa parte não vamos entrar muito em detalhe. Aqui, o que Paulo deixa para nós? Que nós não somos melhores que os judeus, pelo contrário, nós somos alcançados pela graça. O versículo 21 ele diz, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Quer dizer, nós fomos aquela oliveira que foi enxertada na oliveira santa, na oliveira boa. E hoje nós estamos recebendo da seiva, que é a vida de Deus. Nós estamos sendo cuidados pelo agricultor, que é o Pai. Tudo isso, irmãos, nós recebemos com a eleição da graça. Não podemos agora nos tornar pessoas com coração duro, senão o que vai acontecer? Nós também vamos ser cortados. Versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade,
serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aliás, aqui, irmãos, eu vou ler no Alimento Diário, página 33, o segundo parágrafo. Veja só. Prosseguindo na leitura de Romanos 11, eu vou ler os versículos 23 e 24. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que não são ramos naturais? O apóstolo continua: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Prestem atenção à frase, a plenitude dos gentios, frase que é o objeto do título da mensagem 10. Existe um tempo, ou um prazo, demarcado por Deus para a salvação dos gentios. Depois já não haverá mais possibilidade de ser salvos, pois virá a era vindoura, que é o reino milenar, e a oportunidade para ser salvo chama-se hoje. Na verdade, irmãos, a plenitude dos gentios vai até a grande tribulação. Depois que começa a grande tribulação, não há mais a salvação pela graça. Ali as pessoas elas podem ser poupadas, elas podem ajudar os cristãos e entrar no reino como nação. Mas não tem mais, irmãos, a possibilidade de se tornar filho de Deus. Por quê? A partir daí, irmãos, Deus já está trabalhando novamente no povo de Israel. Então vai chegar um momento em que o último gentil vai ser salvo. E aí Deus fecha a porta da salvação pela graça, da eleição pela graça. A partir de então, irmãos, Deus vai fazer de outra forma. Na grande tribulação, por exemplo, vai passar um anjo pregando o que a Bíblia chama, o que nós conhecemos como o Evangelho Eterno. O que é esse Evangelho? É para não adorar a besta, para adorar a Deus. Mas você não vê mais sendo falado na grande tribulação nada relacionado à graça, à pregação do Evangelho. Ali muda, irmãos. Então há um tempo entre o primeiro gentil que foi salvo, entre o último gentil que vai ser salvo. Gentil, por favor, entenda, irmãos. Na verdade eu estou falando de todos, né? Porque isso inclui também os judeus. Agora, quando Paulo fala dessa plenitude dos gentios, ele quer dizer isso, é o tempo da salvação pela graça, irmãos. Na grande tribulação, as pessoas ainda vão ter a oportunidade de, cuidando dos cristãos, ou mesmo ouvindo a palavra e não aceitando a marca da besta, elas vão ter oportunidade de se tornar aquilo que nós vemos em Mateus 24, quando o Senhor separa as ovelhas dos cabritos. Então, tem a ovelha, tem o cabrito. O cabrito já vai ser jogado no lago de fogo. Agora, as ovelhas elas vão entrar para as nações do reino milenar. Elas não vão ser reis. Nós, irmãos, que recebemos a salvação, nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo, após a grande tribulação, para saber se vamos ser vencedores ou se nós vamos precisar ainda de um período em trevas e ranger de dentes. Esse é o nosso destino. Nós não vamos ser nações ali na Nova Jerusalém ou no reino milenar. Por quê? Porque nós só fomos eleitos pela graça. Nós temos a vida de Deus diferente das outras pessoas. Então veja, irmãos, como Deus agiu de misericórdia para conosco. E não é mérito nosso. O Paulo é muito claro nesse texto de Romanos 11. É tudo porque Deus quis assim. Eu espero, querido irmão, querida irmã, que esses versículos toquem o seu coração. E se você está percebendo que está com o coração endurecido, se volte ao Senhor enquanto é tempo, para não perder aquilo que Deus quer te dar. E o título da sexta-feira, a salvação chegou aos gentios. Os versículos, Romanos 10, versículos 12 e 13, que dizem: não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem, queridos irmãos, hoje então vamos ver os pontos da sexta, do sábado e do domingo, fechando essa segunda semana. Título da sexta-feira, a salvação chegou aos gentios. Quando Pedro, irmãos, em Mateus 16, ouviu o Senhor falando
Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Talvez ele não tenha entendido bem ao que o Senhor se referia. As chaves do reino dos céus, irmãos, são para abrir a porta da igreja, do reino dos céus, tanto para judeus, primeiramente para os judeus, quanto para os gentios. Então, em Atos 2, logo após a ascensão do Senhor, nós vemos as portas do reino sendo abertas para que muitos judeus se convertessem e se tornassem a igreja, a primeira igreja, a igreja em Jerusalém. E aí os apóstolos, então, começaram a pregar o evangelho em todos os lugares ali ao redor, mas só para os judeus. Até que em Atos 10, o Senhor, então, deu uma visão a Pedro, que é aquele que tinha recebido as chaves do reino dos céus, as quais todos nós também recebemos. Mas, como o Senhor tinha falado para Pedro, irmãos, Pedro foi o responsável por pregar o evangelho, por tomar dianteira na pregação do evangelho aos judeus, e também foi responsável por tomar a dianteira na pregação do evangelho aos gentios. Embora depois Paulo tenha sido enviado aos gentios. Então, em Atos 10, irmãos, Pedro, ele teve uma visão, irmãos, que ia totalmente contra o que ele havia aprendido na lei, no Antigo Testamento até então. O começo de Atos 10 diz o seguinte: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Então veja, irmãos, Cornélio era um gentil, ele não era um judeu. E aqui, mesmo sendo um gentil, ele era alguém que tinha o coração voltado a Deus. Então Cornélio foi, junto com a sua família, escolhido por Deus para ser o primeiro gentil, pelo menos no registro da Bíblia, a ser salvo, a receber a salvação pela graça. E aqui, irmãos, veja, ele teve uma visão e um anjo de Deus chegou até ele. Mas o anjo não pregou o evangelho para Cornélio. O anjo, veja só, versículo 4, disse: Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Veja, irmãos, o anjo não pregou o evangelho, porque o evangelho não é destinado a anjos. O evangelho é algo que Deus deu ao homem. Então o anjo, ele enviou Cornélio, ele mandou que Cornélio enviasse mensageiros para chamar Pedro. E aí, irmãos, em contrapartida, Pedro também teve uma visão. O versículo diz que no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª a fim de orar. Veja, irmãos, aqui, olha a importância da oração. Nós precisamos ter momentos no nosso dia, todos os dias, para nos dedicar à oração. Então você vê, Cornélio era um homem de oração. E aqui Pedro, ele subiu ao eirado para poder orar. Ele tirou, assim, você não vai orar com todas as coisas ao seu redor, com televisão, com celular, às vezes com a família almoçando, jantando. Lógico, você vai orar nas refeições, enfim. Mas você precisa tirar um momento em que você sozinho, junto com o Senhor, num ambiente tranquilo, sem celular, sem televisão, talvez apenas com a sua Bíblia. Ali, e de preferência, não a Bíblia no celular. Ali você vai então orar para ter comunhão com o Senhor, para que o Senhor te dê visão. Isso, irmãos, é o normal de um cristão. Então, ele subiu para a oração, e aí, versículo 11 diz assim: então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. E aí Pedro, irmão, cheio do conceito,
Porque apesar de ele ter recebido o Espírito, irmãos, o Espírito ainda tinha que trabalhar muito em Pedro. Ele ainda tinha muito conceito do Antigo Testamento, muito do seu homem natural. Você vê em Gálatas como isso ainda atrapalhava. Quando ele estava comendo com os gentios, aí chegaram os da parte de Tiago, sacerdotes, enfim, e ele levantou. Ele levantou e foi para outro lugar para que eles não vissem ele comendo com os gentios. A hora que Paulo viu isso, irmãos, Paulo foi ali, assim, em cima de Pedro, e aí você vê no capítulo 2 como ele repreendeu Pedro. Ele diz que repreendeu Cefas, né, face a face. Por quê? Por causa desses conceitos, irmãos. Ele ainda não tinha sido liberto desses conceitos que ele tinha. Nós também, irmãos. Lógico que nós não temos conceitos, muitas vezes, religiosos do Antigo Testamento, embora alguns tenham ainda essas experiências, mas há muitos conceitos ainda do mundo em nós, que precisam cair, precisam ser eliminados. Mas vamos voltar. Então, Pedro replicou, versículo 14, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então, ele não estava entendendo, irmãos, a visão que Deus estava passando para ele. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. 3 vezes, irmãos, o Senhor precisou insistir com Pedro. Aí você pode falar assim, nossa, mas Pedro, como ele é teimoso, né? Mas aí eu pergunto, irmãos, quantas vezes o Senhor tem insistido conosco em determinadas situações? Quantas vezes o Senhor tem falado, eu quero que você tire isso da sua vida, eu quero que você pare com essa prática, ou então eu quero que você faça isso, né? Mata e come. Quantas vezes, irmãos? Então, veja, nós não somos diferentes de Pedro, pelo contrário. Então, versículo 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Aí, irmãos, para resumir, né, por causa do tempo, foi quando eles contaram então para Pedro o que eles haviam feito, o que eles queriam ali com ele, é que ele entendeu a visão. É que ele percebeu que aqueles animais que o Senhor estava mostrando no lençol se referiam aos gentios, e que a porta da salvação também foi aberta para os gentios. Nesse ponto, eu vou ler aqui na página 34, o último parágrafo, ali no finalzinho. Pedro era cristão de procedência judaica, e havia nele conceitos antigos contra os gentios. Os judeus consideravam os gentios como esses tais animais imundos. Ao chegar à casa de Cornélio, em Cesareia, Pedro compartilhou com todos os que estavam ali a visão que havia tido. Agora eu vou ler os versículos 34 a 36 de Atos 10. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Enquanto Pedro falava, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, tanto judeus quanto gentios. Os judeus ouviram os gentios falando em línguas e engrandecendo a Deus. Pedro então perguntou-lhes, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Por que, irmãos, eles falaram em línguas? Veja, o Senhor ali, ele estava abrindo as portas do reino para os gentios, certo? Então, a mesma coisa que aconteceu quando o Senhor abriu as portas para os judeus, aconteceu também com os gentios. Se acontecesse diferente, talvez os judeus dissessem, não, mas quando foi com a gente, teve língua de fogo, mas com os judeus não, perdão, com os gentios não. Então vejam, irmãos, como Deus é cuidadoso com todas as coisas. A mesma manifestação do Espírito que aconteceu em Atos 2, aconteceu também em Atos 10. Então aqui, nesse trecho, irmãos, nós vemos a salvação dos gentios, a primeira casa gentia sendo salva, o primeiro registro, pelo menos bíblico. Muito bem, vamos agora para o sábado. Sábado, o título é O Reinício da História de Israel. E o versículo, Daniel 9, 24.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Aqui, irmãos, no sábado, nos mostra um pouco da visão que Daniel teve a respeito das 70 semanas. Essas 70 semanas são contadas sobre o povo de Israel. Então, os versículos de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 25, dizem o seguinte, né? Eu vou ler de novo o versículo 24, mas também ler o 25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. No final dessas 70 semanas, irmãos, chega o reino. Por isso está falando da justiça eterna. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas. Então, 7 semanas desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Cada semana, irmãos, 7 dias, né? Cada dia, 1 ano. Então, 7 semanas, 49 anos. E depois, diz assim, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, 7 semanas e 62 semanas. 62 mais 7 dá 69. Falta 1 semana. Por quê, irmãos? Então, após a edificação do templo e até a morte do Senhor, foi contada essas 69 semanas, que dá um total de 483 anos. Quando o Senhor morreu, irmãos, e ressuscitou, o cronômetro, entre aspas, né? Por favor, entenda agora. O cronômetro de Deus foi para o povo judeu parou. Parou faltando 1 semana, faltando 7 anos. Para essas 70 semanas, então, 69 correram até a morte do Senhor Jesus. Falta 1 semana para o povo de Israel. Depois dessa semana de 7 dias, de 7 anos, então chega o reino. E por que parou, irmãos? Porque a história do povo de Israel com Deus foi interrompida. E agora, hoje nós estamos vivendo a era da graça, a era da igreja, a realidade do reino dos céus. Então vai chegar um momento em que nós não vamos saber, não vamos conseguir falar assim, agora Deus recomeçou a contar esses 7 anos, essa última semana. Vai chegar um momento, irmãos, que Deus vai, eu vou usar o mesmo exemplo, vai startar de novo, iniciar a contagem, começar a contar essa última semana. E nós no começo, nós não vamos saber. Pode ser que esteja acontecendo já agora. Quando nós vamos saber que isso já aconteceu? Porque no meio dessa semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, que ela começar a ser contada, vai começar a grande tribulação. Então vão ser 3 anos e meio de tranquilidade, que nós podemos estar vivendo hoje, embora eu ainda ache que não, mas pode ser. Mas no meio dessa semana, aí depois de 3 anos e meio, começa a grande tribulação, e aí dura mais 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio, irmãos, do governo do anticristo, então 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 7 semanas, é que o Senhor volta na sua vinda visível, porque o Senhor, como o ladrão na noite, ele vem para roubar os cristãos, as coisas preciosas, os vencedores, antes da grande tribulação. E aí ele retorna para todo o olho vê-lo com os vencedores, após a grande tribulação. Ali ele volta para estabelecer um reino. Por quê, irmãos? Porque como nós vimos essa semana, e como Paulo nos mostra em Romanos, Deus não desistiu dos judeus. Deus ainda tem um plano para os judeus. A história deles, ela está suspensa. Hoje, não importa se você é judeu, se você é gentil, não importa a sua nacionalidade. Para você ser povo de Deus, você precisa receber a salvação pela graça. Mas como Paulo diz em Romanos, vai chegar a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? Quando o último gentio for salvo. É nesse momento, irmãos, que vai começar a grande tribulação. E aí na grande tribulação não tem mais a salvação pela graça.
Então, irmãos, talvez fique um pouco confuso para entender. Faltam sete anos, então, para terminar a história de Israel e, consequentemente, terminar essa era. Mas nós não sabemos quando Deus vai começar a contar esses 7 anos. O que nós sabemos é que os últimos 3 anos e meio desses 7 anos vai ser a grande tribulação. Então, como eu disse, pode ser que Deus já tenha começado. Pode ser que Deus tenha começado depois da pandemia, antes da pandemia. Pode ser que Deus vai começar daqui a alguns anos. Os 3 primeiros anos e meio nós não vamos sentir. Ninguém vai poder dizer, Deus começou a contar novamente a história de Israel. Não. E nesses 3 anos e meio, irmãos, tudo continua igual. Ainda continua o finalzinho junto com a era da igreja. Os cristãos continuam, as pessoas continuam sendo salvas. Até que então o Senhor volta na sua vinda secreta para arrebatar os vencedores. E aí, irmãos, consequentemente, Satanás é lançado para a terra pelos anjos, pelo filho varão. E aí, nesse ponto, começa então a grande tribulação. Eu vou finalizar o sábado lendo o último parágrafo da página 37. Veja. Quando será a última semana da história dos judeus? Vejamos. Vamos ler Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos. Aqui está falando do anticristo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui fala-se de uma aliança estabelecida por um príncipe que há de vir, que será a besta de Apocalipse, e durará uma semana. Esse é o último período de 7 anos da história de Israel. Cremos que a volta do Senhor está muito próxima, por isso devemos pregar o evangelho com mais intensidade. Vamos trazer mais materiais para edificar a casa de Deus. Quanto maior o número de pessoas salvas, melhor, até que cheguemos à plenitude dos gentios. Louvado seja o Senhor. Então essa pessoa que vai fazer uma aliança com o povo de Israel é o anticristo. Mas ele ainda, irmãos, não é o anticristo como a besta. Ele é um político ou alguém muito bem sucedido, com muito boa intenção, que vai ajudar, provavelmente até a resolver esses conflitos que estão surgindo. Então você está vendo hoje essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. E aí você vê a Rússia fazendo laços com a China e todo mundo ficando com medo. Se a Rússia se junta com a China e declara guerra. E também tem o confronto, o terrorismo solto no mundo, o confronto contra Israel, o Estado Islâmico, enfim. Muito provavelmente, irmãos, essa pessoa vai conseguir resolver tudo isso. Então, irmãos, é importante ficar sempre de olho na história de Israel, no que está acontecendo. Ali nós vamos ter uma pista, mas ninguém vai poder dizer, começou agora. Pode ser que esse acordo que Daniel fala possa até ser um acordo secreto. Então, irmãos, o que eu quero dizer nós podemos olhar os detalhes, a história, ver os sinais, mas o nosso foco, como diz aqui no final, é pregar o evangelho. É salvar o máximo de pessoas possível até chegar à plenitude dos gentios. Muito bem, vamos para o domingo. Domingo, o título é Buscar o Senhor enquanto se pode achar. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja, irmãos, as pessoas achavam naquela época que o Senhor ia voltar logo. Então nós estamos falando aqui de, não sei, talvez 40, 50, 60 anos após o Senhor ter ascendido, talvez menos até, eu não me lembro direito quando a segunda epístola de Pedro foi escrita. Mas naquela época, as pessoas já achavam que o Senhor estava demorando, que o Senhor voltaria coisa de alguns anos depois. Chega no livro de Apocalipse, você vê nos escritos de João, a mesma coisa, o Senhor está demorando. E imagina, irmãos, depois de 2000 anos, né? Muitos não acreditam mais que o Senhor vai voltar. E aí esse versículo que Pedro escreveu há quase 2000 anos atrás, mas que é sempre novo para nós. O Senhor, Ele não retarda a sua promessa, é que Ele é longânimo. Longânimo para com quem? Para comigo, para que eu não pereça. Ele não está falando de eu ir para o lago de fogo, Ele está falando de eu perder, irmãos, o reino. Então Ele está
Ele está sendo longânimo conosco. Dia após dia, irmãos, o Senhor, Ele tem insistido, mesmo nós errando muito, mesmo pecando, enfim, o Senhor tem insistido conosco. Você não percebe? Você não sente o Senhor te encorajando? Você não sente o Senhor te impulsionando? Mesmo, muitas vezes, nós ainda sendo ingratos, infiéis, incrédulos. O Senhor, irmãos, é longânimo e Ele não quer que nenhum de nós pereça, ou seja, perca o reino. A gente sabe, irmãos, que muitos cristãos vão perder o reino. A gente sabe pelo relato das Escrituras. Pelo que nós vemos, infelizmente, nem todos vão ser vencedores. Cristo está errado, mas pelo que nós vemos, não vão ser todos, não é? O próprio Senhor disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas o Senhor, irmãos, Ele vai tentar com todos, ao máximo, para que nenhum pereça, para que nenhum precise ir para as trevas e ranger de dentes. Esse é o nosso Deus. Vamos aproveitar, irmãos, esse coração de Deus, essa misericórdia. Ainda há tempo de ser um vencedor. Não ache que para ser um vencedor você precisa ser um super cristão. Você pega ali um irmão de referência e fala, se eu não for igual aquele irmão, não vou ser vencedor. Não. O que Deus vai cobrar de você é o que Ele te deu. Por isso, hoje, nós precisamos buscar. O título diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isso é um versículo, irmãos. É um versículo de Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por quê? Porque no período da grande tribulação, irmãos, quem ficar vai tentar invocar o Senhor, não vai achar. Então tem que buscar enquanto o Senhor está perto, enquanto Ele pode ser achado, enquanto Ele está aqui para nos ajudar a nos tornar vencedores. Senão, irmãos, nós vamos viver o que viveram as 5 virgens nécias. Elas acharam que sempre iam ter tempo. Sempre ia ter tempo. Nunca se apressaram. Até que ouviram a voz do noivo. Aí elas resolveram se apressar. Mas não havia mais tempo. Falando de tempo, irmãos, eu quero ler aqui na página 38, o último parágrafo. Isso aqui que eu vou ler, irmãos, é uma previsão baseada em alguns versículos da Bíblia. Isso aqui de forma alguma, irmãos, nós tentamos cravar uma data, nada. É mostrando como, caso isso esteja correto, como nós estamos às portas. Tá? Então, entenda, ninguém está dizendo, vai acontecer em tal ano. Não, é só baseado em alguns versículos, uma previsão. E não vai dar tempo de eu me aprofundar nesses versículos. Então, eu vou ler aqui na página 38, diz assim. Página 38, último parágrafo. Cremos que falta pouco tempo para o arrebatamento. Vamos aproveitar as oportunidades. Certa vez o irmão Pedro Dong nos deu uma estimativa de que a volta pública de Jesus, que será no final da grande tribulação, ocorreria por volta do ano 2030. Mas, se considerarmos que teremos 7 anos, a última semana de Daniel 9, precedendo essa volta pública de Jesus, o início da última semana seria aproximadamente em 2023. Isso é uma estimativa, não queremos dizer que vai acontecer exatamente nessa data. Se considerarmos que Deus preparou 7.000 anos para a história da humanidade, já se passaram 4.000 anos da era do Antigo Testamento e mais 2.000 anos da era da Igreja. Portanto, praticamente 6.000 anos já se passaram. O 7º período de 1.000 anos será o milênio. Então esses 2.000 anos em que vivemos, que chamamos de era da Igreja ou era da graça, estão acabando. Lembre-se, como nós falamos, os primeiros 3 anos e meio, nós não sabemos se começou ou não. Nós temos os sinais, como Daniel nos deu, mas nós não podemos ter certeza se isso já aconteceu, se ainda vai acontecer. Nós só vamos ter certeza, irmãos, quando os irmãos começarem a ser arrebatados e quando a grande tribulação começar. Aí nós vamos ter certeza, nós estamos no meio dessa semana. Restam 3 anos e meio de grande tribulação. E o Senhor, irmãos, Ele está trabalhando para nos tirar dessa grande tribulação, como Ele fala para a igreja em Filadélfia. Apocalipse 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Se você olhar para o nosso tempo hoje, a promessa de Deus é atual, porque para o nosso tempo, a hora de grande tribulação, de grande provação que vai vir, mas vai ser a grande tribulação. Se você acha que esses tempos de pandemia foram difíceis,
Isso não foi nada, irmãos, perto do que vai acontecer na grande tribulação. Então, Deus quer nos livrar antes. Mas para isso, Deus precisa trabalhar em nós, tirar nossos conceitos e nos fazer cada vez mais santos como Ele é. Que isso, irmãos, possa encorajar cada um de nós a continuar buscando o Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.